Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Pessoal, vamos falar sobre essa negociação, né? Ou até então, essa negociação encerrada do Flamengo com o Olympique de Marseille sobre o Gerson, trazer para vocês alguns desses bastidores dessa negociação e falar sobre o Arrascaeta, começando pelo Arrascaeta. Inclusive o Arrascaeta não jogou, né, o jogo de ontem, ele não entrou, né, no jogo de ontem entre o empate entre Uruguai e Coreia do Sul, ele ficou a partida inteira no banco de reservas, logicamente uma certa, né, crítica e tal. E aí o que acontece? Eu falei com um colega da imprensa uruguaia, inclusive ele tá lá no Catar acompanhando os treinos do Uruguai. E ele acabou me revelando, falando que o Diego Alonso, ele tem treinado com o Arrascaeta no time B. E quando o Arrascaeta entra no time A, ele tem entrado no lugar do Valverde, mantendo o mesmo esquema tático. Dito isto, a impressão que a imprensa uruguaia tem de alguém que está lá nos treinos, vendo, acompanhando, é que o Arrascaeta não é unicamente por uma opção física, é por uma opção tática. Que seria, então, ou o Valverde ou o Arrascaeta. Ele tem mantido o Vecino e o Bittencourt, o Pelistrin aberto por um lado, Darwin Núñez e com o Suárez, tá? Então, assim, minha opinião, dito isto, acho difícil, então, o Arrascaeta, porque se ele tá disputando com o Valverde tem passado por um momento ótimo no Real Madrid e tal, então, assim, acho que fica um pouco complicado. E tenho críticas, obviamente, ao trabalho do Diego Alonso e pela partida que fez na estreia, muito conservador, muito burocrático. Eu acho que parece não ter entendido bem a matéria-prima, um Uruguai muito abaixo. E pro Arrascaeta, então, já que teve essa competição, ele tá no B e o Valverde no A, acho que vai ficar um pouco complicado. Bom, vamos falar então sobre o Gerson, né? Sobre essa negociação do Gerson. O presidente Rodolfo Landim falou, né? Ele tá lá acompanhando os jogos, tá acompanhando a Copa do Mundo, falou sobre o Gerson e aí vou passar para vocês algumas informações. Pedi só pro amigo, e sem melindre, sem, sabe, sendo bem claro, bem sincero, sem enrolação, né? Bem transparente para você entender. Só pedir para vocês deixarem o like, que é muito importante, deixa sua curtida, que ela é muito importante, se inscrever no canal, muito importante, pro amigo que não tá inscrito ainda, aperta aí o botão de inscrever-se, tamo junto, beleza? Então, galera, é o seguinte, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele falou, né, sobre essa negociação do Gerson, abre aspas. Encerramos, obviamente, né, a negociação. Não dá. Não sei se é uma estratégia do Olympique para tentar botar o preço dele acima até do nível do preço que nós vendemos. Por esse preço, nós vendemos, não vamos comprar. É muito claro que está além. Imagino que pelo Gerson, por tudo que ele demonstrou, ele quer vir para o Flamengo. Ele gostaria de estar aqui no Flamengo. E o Flamengo gostaria muito de ter ele também. O problema a gente até entende, é o valor que o Olympique está cobrando. Ele tem o direito de cobrar, tem o jogador sob contrato. É um valor que está realmente muito além do valor que a gente está podendo pagar. Então, o Flamengo não pode pagar, né? O Flamengo não tem esse valor a pagar. Vou passar aqui, só pegar minha cola, passar aqui para vocês que valor é esse, né? O Flamengo ele havia feito uma proposta de 9,5 milhões de euros ao Olympique de Marseille sobre o Gerson. A gente está falando mais ou menos cerca de 52 milhões de reais, mas o Flamengo não quer comprar o Gerson, né, por inteiro. O Flamengo já tem 20% do Gerson, então desses 80, o Flamengo ofereceu 52 a 60%, o que manteria, por consequentemente, 20% para o Olympique de Marseille. Além desse valor, o Flamengo pagaria então 4 milhões de euros, aí a gente fala mais ou menos 22 milhões, por 20% após meta e abatimento daqueles 6,5 de euros. Porque vale lembrar que o Flamengo, nessa negociação com o Gerson, o Olympique ainda tem valores a pagar ao Flamengo em 2024 e 2025. Então foi essa a proposta que o Flamengo havia enviado para o Olympique de Marseille. Contudo, o Olympique de Marseille ele não quer ficar com esses 20%, nós inclusive já fizemos um vídeo já falando sobre, não há um interesse do Olympique de Marseille manter 20% de uma venda futura de um atleta que na cabeça deles não vai retornar para a Europa, então esse 20% para ele é um valor irrisório e talvez realmente muito difícil o Gerson retornar para a Europa, uma venda novamente seria a terceira, é muito improvável, então para eles financeiramente não é interessante, então seria 13,5 milhões de euros. É o que o desejo do Olympique de Marseille então seria. Ele queria receber esses 13,5 milhões de euros, que dá mais ou menos 74 milhões, e o abatimento daqueles 6,5 que o Olympique ainda tem a pagar. A questão que é o seguinte, financeira, é que o Flamengo já havia se planejado daqueles 6,5, daqueles que ele tem a receber, e ele quer
ele não quer esses 20%, né? Então o Flamengo queria ter os 80, manter 20 com o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille manteria os 20 que o Flamengo já tem, não pagaria por esses 20 a ele e segue com os 80. Passa todo o Gerson pro Flamengo. E aí vamos lá. O que acontece é o seguinte, a gente sabe que o Flamengo quer o Gerson, que o Gerson quer o Flamengo e que o Olympique de Marseille também quer vender o Gerson. E também venderia pro Flamengo. E agora entra o empresário do Gerson. Eu vou falar sobre o empresário do Gerson. Eu não vou falar sobre o pai do Gerson. Para quem não sabe, o Gerson, o seu pai, que é o empresário também da sua carreira, ele é que acaba gerindo. A questão é o seguinte, o empresário do Gerson deu algumas declarações que no bastidor do futebol, principalmente para um clube lá da Europa, que tem uma visão diferente sobre clubes da América do Sul, sobre essa relação, é uma relação diferente, o olhar que eles têm, falastrão. Sendo português, claro, falastrão. O pai do Gerson, ele se posiciona no mercado e ele dá declarações para a imprensa no mercado como o pai do Gerson, onde ele deveria, inclusive por uma razão profissional, dar declarações como empresário do Gerson, mas ele dá como pai do Gerson. Seja por estratégia ou não, ele dá como pai. E aí o que acontece? A imprensa, ela por si só, ela já inventa muito. Mas neste caso, nem precisa inventar. Por quê? Quando o Olympique de Marseille chega lá as notícias na França de supostas declarações, facilmente elas são confirmadas porque não são inventadas, são falas, são aspas. Então, pro Olympique de Marseille, uma negociação que envolve algumas questões, né, um pouco mais... precisa ter um pouco mais de paciência, sigilosas, não ser tão agressivas ao mercado, segundo a ótica de um europeu sobre um clube da América do Sul. Ter um empresário falastrão, que aí ele acaba se posicionando como um empresário falastrão, prejudica muito. Então hoje o Olympique de Marseille sabe dessa possibilidade de venda para o Flamengo, gostaria, só que o posicionamento do próprio pai do Gerson em confirmar, em dizer que já tá certo, em dizer que já é isso, em dizer que não volta, em dizer etc, 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 faz com que o Olympique de Marseille, qual é o posicionamento hoje do Olympique de Marseille? Queira realmente manter a venda, não quer seguir com o Gerson, só que vai oferecer. Oferece na América, oferece para a Espanha, oferece na Itália, oferece em Portugal, oferece. Então, por o Olympique de Marseille, então, até então, ele agora tem uma resistência de cumprir com o desejo, em aspas, do empresário falastrão, que é, abre parênteses, o pai do Gerson. Então, a minha crítica vai à condução de um profissional que, às vezes, não consegue separar e tem uma relação de falar como se fosse o pai, só que ele não está no posicionamento como pai. O mercado pede um posicionamento como empresário. Então isso vai atrapalhando. O Flamengo pode reaver essa negociação, o Olympique de Marseille pode ter muito problema em querer passar o Gerson, pode, e aí as coisas vão andando. Agora, essa questão dos 20%, o Flamengo, para ter o Gerson, só para resumir essa questão financeira, o Flamengo vai ter que pôr na cabeça que o Olympique de Marseille não quer manter 20%. Ou o Flamengo compra os 80%, ou ele não vai conseguir comprar os 60%. Tá muito claro. Sobre a compra do Gerson, a necessidade do Flamengo, eu acho que seria, obviamente, uma boa contratação, um jogador que já tá acostumado com o clube, já conhece os companheiros, tem aquela relação, né, dessa superioridade socioafetiva que nós já falamos por aqui, que é você dentro de campo já conhecer os companheiros e a forma que o Flamengo joga, que todo mundo joga muito próximo dentro do meio campo, né, porque o Flamengo joga por dentro, isso obviamente facilitaria, já jogou com o Everton Ribeiro, já jogou com o Arrascaeta, já jogou com o Pedro, já jogou com o Gabigol, enfim. É óbvio que seria um atalho muito importante, né? Agora, caso o Flamengo não tenha o Gerson, não contrate o Gerson, de qualquer forma, eu acho que seria fundamental se o Flamengo tivesse a oportunidade de contratar um jogador para ser esse elo, para ser esse eixo, para conectar e qualificar essa saída de bola do Flamengo, precisa ser qualificada, para chegar a galera mais da frente. Se não for possível ser o Gerson, que seja um outro jogador que tenha essa característica, que dê esse enriquecimento tático ao Flamengo, que em 2022 foi uma das carências, saída de bola do Flamengo. Então o Flamengo precisaria desse conector, né, desse conector, o que seria o Gerson ou qualquer um outro jogador. Bom, vamos seguindo acompanhando, qualquer notícia eu trago e informo aqui pra vocês e a gente atualiza sobre ou Gerson ou qualquer um outro jogador. Na minha opinião, é necessário, beleza? Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.